Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Show de bola, estamos mais uma vez aqui no Supremo Podcast, isso mesmo, Supremo Podcast, um canal aqui, um espaço de bate-papo, interação. Momento de troca de ideias. Muita troca de ideia acontece aqui, mano. Aqui a gente chama de uma mesa do pão, porque o pão é nosso, porque o pai é nosso. Então o pão é para repartir, né, Matheus? Isso aí. Como é que foi o rolê da semana? Tranquilão. Tranquilo? Sem novidade? Ressaca pós-política. Pois é, mas tá tudo bem? Falando de política, foi uma ressaca sinistra. Sinistra. Mas tá valendo. Qual foi seu ponto de vista nessa ressaca sinistra? Não precisa comentar. Não precisa? Não. Tá tudo certo, tá tudo certo. Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Eu quero pedir para você compartilhar tudo que vai rolar aqui nessa mesa. Certamente fará sentido para você. Se fizer sentido para você, reparta isso com alguém, compartilhe, vai lá, curta o nosso canal, compartilhe, vá no nosso Instagram, isso mesmo, tem muita coisa rolando lá também durante toda a semana, dá uma olhada lá, compartilha, manda para geral. Mais uma vez, obrigado por você tá emprestando o seu tempo. A gente sabe o quanto o tempo é precioso e nós não queremos desperdiçar o seu tempo aqui. Por isso eu quero dizer, seja bem-vindo. E nós estamos hoje aqui com duas pessoas queridas, duas pessoas que a gente respeita muito, Elay Lima e Júlio, que tem acompanhado a Elay Lima na sua carreira, seu músico aí com o seu violão Martin. Só para ressaltar. Ai, meu Deus. É o Martin. Muito bem-vindo, Elay. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Já cheguei comentando, né, que o frio na barriga tá grande. Primeira vez que eu participo de um podcast. E estou muito honrada de ser com vocês, que são dois irmãos aí, né, que o Senhor nos presenteou. Então é uma honra. Obrigada. A honra é nossa, com certeza. Glória a Deus. Privilégio para nós. Privilégio? Com certeza. Pra gente começar legal, vamos começar com uma canção? Amém. Show de bola, fica à vontade. Autoral, Vida Eterna. Essa canção. Música autoral? Autoral. Show. Jesus me deu já algum tempinho. Depois a gente conversa sobre como que aconteceu essa canção. Amém. Eu gosto de conversar sobre isso. Sim. Tem história. Tu és o céu está em ti. Tu és o céu está em ti. E a vida eterna é estar em ti. A vida eterna é conhecer a ti. E eu só quero estar aonde você estiver. Eu só quero fazer aquilo que você fizer. Eu só quero estar aonde você estiver. Eu só quero fazer aquilo que você fizer. Jesus, você é tudo. Meu descanso, lugar seguro. Vivi quando te conheci, nasci pra conhecer a ti. Eternidade, vida e verdade, noivo desejado. Vivi quando te conheci,
nasci pra conhecer a ti. Você é tudo, meu descanso, lugar seguro, amado meu. Vivi quando te conheci, nasci pra conhecer a ti, eternidade, vida e verdade, noivo desejado. Vivi quando te conheci, nasci pra conhecer a ti. Vivi quando te conheci, nasci pra conhecer a ti. Amém. Show de bola. Os aplausos. Glória a Deus. Aleluia. Parece que eu já tinha ouvido essa música antes, mas eu nunca ouvi. Nossa. É, de você bola. sabe Massa, que, né? sabe que isso acontece quando a gente sabe que a música é sucesso, né? Amém. Real. É quando você escuta uma música que parece que você já escutou antes. É Muito sério? boa. Amém. Glória a Deus. Compartilha com a gente a Você respeito. tá babando aqui, pera, filho. Não, mas eu sou fã da Eli já. Fica Glória a tranquilo. Deus. Estou muito feliz, gente. Estou muito feliz. Vida eterna vem de um processo de desconstrução que eu venho, né, passando já há algum tempo. A gente, por muito tempo, esteve aí apegado a um contexto de religiosidade muito grande. Acho que todos nós aqui experimentamos esse contexto, né? Eu nasci em berço evangélico e eu sei que não é responsabilidade de alguém. As pessoas, elas só passavam aquilo que estavam aprendendo, que achavam que era verdade. E a gente cresceu muitas vezes, né, com esse peso do que é a religiosidade na nossa vida. E eu me apeguei muito a protocolos, né? Na minha infância, eu queria fazer tudo certinho para agradar ao Senhor, mas eu não entendia sobre o relacionamento com Ele, o que é essa vida que flui do trono de Deus para nós. Às vezes a gente fica aguardando para viver a eternidade só quando Jesus voltar. Essa canção tem a ver com isso. A palavra do Senhor diz em João 17,3 que esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer ao Senhor. A vida eterna é conhecer a Jesus. E isso foi se tornando verdade a partir do momento que eu comecei a entender que o Senhor, Ele queria muito mais de mim do que simplesmente frequentar os cultos, do que simplesmente estar envolvida com a obra, né? A gente fazer as coisas para Jesus não é o suficiente. A gente precisa se tornar um com Ele. Né? A gente precisa aprender a amar Jesus, a gente precisa se relacionar com Jesus e ir para esse lugar. Ele nos quer nesse lugar, nele. Né? Eu ainda, agora de manhã, postei no meu Instagram uma frase sobre como é poderoso esse trechinho, estar nele é o que faz toda a diferença. Não é fazer coisas para Ele, não é, sabe, é simplesmente fazer, não é simplesmente ser um religioso. Não, é viver uma vida com Cristo, é viver a eternidade agora, é desfrutar da eternidade agora. O céu começa aqui. E quando a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, nós temos o privilégio de desfrutar dessa eternidade. Nós temos o privilégio de desfrutar do céu na terra. Isso é o céu na terra, né? E tem um versículo que eu sou apaixonada, que é Colossenses 1:27, que é Cristo em nós é a esperança da glória. Esse versículo, ele mudou totalmente a minha perspectiva de vida a respeito do evangelho, sabe? Porque antes eu achava que eu precisava fazer, né? Eu me movia pelo fazer. Mas a partir do momento, e isso tendo nascido na igreja, né? Crescendo aí sem... no começo, assim, sem tanta maturidade espiritual. A gente vai amadurecendo na nossa caminhada. E é lógico que a plenitude dessa maturidade a gente não vai atingir aqui, é quando Jesus vier, mas a gente tem que viver um processo constante de crescimento nele. Então, quando eu entendi que Cristo em mim, Cristo na Elai é a esperança da glória
nessa terra, para as pessoas que estão à nossa volta, isso começou a me mudar por inteiro, assim, me mudar por completo. Então, o meu apego hoje não está no fazer, mas em ser. Eu preciso ser antes de fazer qualquer coisa. E essa canção tem a ver com isso, com o céu na terra. Explicação melhor não há, né, Jota? Sinceramente, não. Quietinho. Prestando atenção. Eu gosto desses assuntos. O problema é que se eu entrar, eu não paro. Não, mas é bem interessante isso, porque o fato da gente fazer, não se colocando como pessoas privilegiadas, porém somos pelo fato de viver, de buscar viver a palavra, fazer qualquer um pode fazer, né? Necessariamente não precisa viver a palavra para fazer. Isso me fez pensar que necessariamente tem que ter Cristo em nós. Há uma verdade sobre isso. Quem somos verdadeiramente. Então, fazer é fácil. Ser solidário com alguém, ajudar, qualquer um pode fazer. Agora, viver o que Cristo nos pede é o que faz toda a diferença, né? Isso é para todos, mas poucos conseguem, né? Poucos estão dispostos a isso, né? O chamado de Jesus para todos nós é um. Ele nos chama para esse relacionamento, para essa vida com Ele, para voltar. É o ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo fala, né? Se eu não me engano, estou correta? Corretíssimo. O ministério da reconciliação, que eu não me lembro agora em qual das cartas está escrito, mas esse é o ministério do Senhor para todos nós. Agora, a vocação, ela é pessoal. A minha vocação é o louvor. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor colocou isso na minha vida para cumprir o meu propósito, né? Mas você, Mateus, tem o chamado de Jesus e tem uma vocação específica na sua vida. E nós precisamos alinhar essa nossa vocação, né, ao propósito, à vontade de Jesus e sempre nos mantendo nesse lugar, porque o talento, ele é geral. Eu vejo muitas pessoas que são absurdamente boas no que fazem, seja tocando, seja cantando, seja fazendo o que for. Mas o que faz a diferença é a unção, sabe, na vida da pessoa. E a unção, eu aprendi que a unção, ela vem pela santidade. Você vai atrair a unção de Deus para sua vida a partir do momento que você escolhe negar-se a si mesmo, né? Se desprender. Tem que renunciar, né? É renúncia. É necessário. Então, hoje, assim, às vezes a gente vê ministerialmente, assim, né? Nesse cenário gospel, a gente vê um certo glamour no ministério, mas eu nunca vi o ministério com glamour. Eu sempre encarei com muita responsabilidade e consciência, porque isso não é de nós, não é para nós, né? É muito maior do que qualquer coisa que a Elai possa fazer, que o Jota possa fazer, que o Mateus, o Júlio possam fazer. É dele, é por ele, é para ele. Então, tem a ver com renúncia. Existe, sim, prazer. Existe muito prazer no centro da vontade do Senhor. Mas esse glamour de ser um artista, de fama, de reconhecimento humano, sabe? É um deslumbre. E a gente não pode se prender a essas coisas. A gente precisa olhar para o alvo é Jesus, e entender a nossa pequenez diante da glória, da grandeza dele. Então, nós, assim, no Ministério Elai Lima, a gente tem caminhado dessa forma, sabe? Com esse temor no nosso coração, de que nada vem de nós, de que a gente não tem nada para oferecer a não ser o Jesus que habita em nós mesmos, né? Ele que derrama sobre as nossas vidas essa graça, essa bondade e nos faz ter esse privilégio, essa honra incrível de poder oferecer algo para as pessoas. É sobre isso. Amém. Eu me lembro de uma mensagem cujo tema é façamos o homem como nós e que ele reflita quem somos, né? São duas coisas dividindo o ser a partir da vontade de Deus a ser criado. Se tratando de Deus, Deus é um outro, né? Deus não cabe no nosso tempo, porque ele está além disso. Deus, ele cria o tempo para, a partir daí, começar o Gênesis, né? A gente acha que foi a primeira coisa que Deus criou foi a terra. Não, Deus criou o tempo. Porque Deus é além do tempo. Deus cria o tempo e Deus está fora dele. Deus não cabe no tempo. Por isso que não se explica Deus, não se entende Deus.
E todos que querem se explicar, entender Deus, se perdem, né? Que Deus é um outro ser. É um louvor, né? Que fala, ninguém explica Deus. Deus né? é um outro. Sim. E é bem real. Ele está além Como da, explicar? ele tá além dessa vírgula criada que nós conhecemos, né? Que ele deixou que a gente conhecesse, essa é a verdade. Gênesis e tudo que a Bíblia tem escrito, Deus quis que a gente o conhecesse. A vontade dele quis. Tá? Do que você disse, trago para Gênesis até o 1º, 2º e 3º capítulo e 4º capítulo, onde a gente tem a construção de tudo, né? Bereshit, Deus cria tudo do nada, que é essa especialidade dele. Trazer à existência o que não existe. Deus faz o homem e no versículo 1, no capítulo 1 do versículo 26, ele diz, olha, façamos o homem, essa eu troco as falas, né? Façamos o homem como nós, como nós aqui. Façamos essa caneca como nós. Ela vai ser como nós. Mas o reflexo é uma outra coisa, é uma coisa mais intimista. Que ele reflita quem somos. Por isso que nós somos imagem, ou nós somos semelhante e somos imagem. Não existe um outro ser na criação que seja parecido com Deus. Deus criou todas as coisas, né? Todos os animais, tudo Deus criou. Né? Mas não tem uma outra criatura nesse cosmo que seja parecido com Deus, além do homem. Mas o homem perde alguma coisa do processo do capítulo 1 até o capítulo 4. A gente não sabe quanto tempo foi isso. Não se explica quanto tempo foi. Mas nesses primeiros 4 capítulos, o homem se perde aqui e a gente sabe que no capítulo 3 há uma sentença, há um julgamento, e a partir dali nós deixamos uma coisa. Nós deixamos de refletir a imagem do caráter e da santidade de Deus. Nós continuamos sendo semelhante a Deus. A gente estava na aula essa semana discutindo sobre isso. E dentro do homem habita o seu pior ser. Porque se os anjos que eram bons se tornaram um demônio, imagina um homem que já é mau. Entende? Esse homem sem Deus. Ai de nós, Senhor, é verdade. Entende? Então, continuamos sendo parecido com Deus porque Deus disse, façamos o homem como nós, e ele fez nós como eles, e o único ser na criação que é parecido com Deus é o homem. Nós perdemos a capacidade de refletir quem Deus é, no caráter da sua santidade. Por que eu digo isso? Porque há uma estranheza entre nós. Nós não mais nos identificamos. Por isso que a dor do outro não me sensibiliza. Por isso que a fome do outro não me sensibiliza. Por isso que a morte do outro não causa tristeza em mim. Por isso que eu mato 1 milhão de pessoas. Entende? Deixamos de refletir Deus. Continuamos parecidos com o nosso Criador. Mas deixamos de refletir o caráter da santidade de Deus. Por que acontece isso? Porque no capítulo 3, um irmão mata o outro. O primeiro homicídio. Não é isso? Uhum. Caim mata Abel. Por que Caim mata Abel? Agora eu volto a uma outra coisa que você me disse. Sobre o fazer. O homem perdeu a capacidade de refletir Deus, aí nasceu a necessidade de fazer. Porque além de perdermos a capacidade de refletir Deus, nós perdemos a capacidade da identidade de ser. E aí eu perdi quem eu era, na identidade de ser, para agora eu tentar ser, eu preciso fazer. Agora nasceu em mim a necessidade de fazer. Por que acontece isso? O fazer de Abel causa estranheza em Caim, porque o fazer de Caim não foi tão completo como o fazer de Abel. Por isso que o fazer de Abel causa essa situação e Caim mata Abel. Caim mata Abel por quê? Por conta do fazer. Os dois levaram oferta, os dois fizeram uma oferta, não foi isso? A partir de agora, irmãos, a gente está dentro desta mentalidade do fazer. Nós fomos construídos nessa mentalidade de fazer para ser. Sabe? Eu sou porque eu fiz. Não. Mas, ô Jota, concordo com você, mas diante
do que a Eli mesmo disse. Ela nasceu num berço evangélico e tinha todo um aprendizado. Eu acredito que o pessoal que está disposto a renunciar, vai ter esse start como ela teve. Mano, como muitos terão. Deus está levantando a galera para isso. Exato, eu creio nisso, entende? Mas é uma desconstrução. Eu estou lendo um livro que se chama Discipulando para a Glória de Deus, do Van Hooser. E ele fala sobre justamente isso, sobre a desconstrução da mente. Para a gente entender que em Jesus eu não preciso fazer, isso é um mito religioso, mano. Eu fui criado em crenças religiosas. O ser humano, e não se trata dos meus pais que me ensinou, se trata de muitos outros antigos. Sim, era geral, era um contexto geral, né? Isso, quando eu falo disso, é um contexto geral de várias igrejas. A gente aprendeu que aquilo era. Os nossos líderes, os nossos pais aprenderam que aquilo era o certo. Por isso, repassaram para nós, né? Aquilo era o normal. E todo mundo estava bem intencionado. Só que ainda tinham muitas escamas nos nossos olhos. Porque o Evangelho, Jesus, ele vai trazer liberdade, uma profundidade para nós. Agora, a religiosidade, ela vai nos colocar dentro de um quadrado no qual a gente não pode nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. A gente tem que ficar ali, fazer tudo daquele jeitinho certinho e sem entender a profundidade daquilo que Jesus quer de nós, espera de nós. Quem matou Jesus? Foi a religião, mano. Diante disso, por isso que eu amo a internet. Ela dá a possibilidade da gente ter outros conhecimentos, outros pontos de vista, e a gente talvez não ficar preso somente no que o nosso pastor fala, entende? Então a gente tem essa facilidade. Se você quer ouvir uma pregação sobre algo familiar, fácil demais de encontrar, como lidar com os jovens, até mesmo questão ministerial, tem alguns podcasts que comentam, né, sobre louvores, né, sobre diversas situações. Então acho que tudo isso vem nos ajudar a evoluir nesse quesito também, entende? Sim. Porque antigamente, né, vai pro culto no domingo, terminou o culto, a gente vai se ver na quarta-feira talvez, e é muito pouco tempo junto, né, para passar tanta informação e vir algumas tradições, né, anteriores, né, então hoje tudo isso está muito aberto para quem realmente quer conhecer algo novo, né. Mas você sabe, Matheus, que eu me lembro de ser pré-adolescente e já ouvi canções Fogo e Glória, David Keelan, que já caminhavam para um outro rumo. Nívia Soares, que é uma grande referência de adoradora para mim, sabe, no Brasil. Então, assim, desde aquela época, o Senhor já estava levantando pessoas que estavam indo na contramão da religiosidade, para falar, olha, existe uma profundidade em Deus, um lugar no Senhor que Ele quer que nós experimentemos. Né? Então eram canções voltadas totalmente para isso, não mais para as mãos do Senhor, do que o que Deus pode me proporcionar, né? Não mais relacionada ali àquela barganha e o ir para a igreja para pedir, para esperar coisas de Deus, mas canções voltadas realmente para essa intimidade. Para quem eu posso ser, né? Sim, então isso já veio nascendo desde lá de trás, porque Deus ele é muito maravilhoso e misericordioso. E eu acredito que da mesma forma que a gente pode utilizar a internet como uma ferramenta incrível, a gente também precisa tomar cuidado. Porque eu acho que existem dois extremos. Um que é o extremo da religiosidade, que por muito tempo a gente foi cego e caminhou nessa cegueira, sabe? Da religiosidade. Só que também tem o extremo do tudo pode. Das pessoas quererem tocar na palavra. Sabe? Aí aquele liberalismo, aquela coisa deliberada. Uma coisa completamente contra o evangelho. A nossa liberdade em Jesus nos faz escravos de Jesus. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele fala isso. Eu, Paulo, escravo, prisioneiro de Cristo Jesus. A nossa liberdade nele é para que a gente não tenha mais a nossa vontade, as nossas opiniões, as nossas ideologias. É para que a gente tenha a nossa mente verdadeiramente transformada pela renovação do nosso entendimento em Jesus. Romanos capítulo 12. Isso, 12:2. A renovação da nossa mente é essa liberdade. Eu não fumo, não bebo álcool, não é porque eu não posso, é porque eu não quero, eu não preciso disso, sabe? Eu escolho renunciar isso, não me atrai, sabe? É a mesma coisa, a pessoa escolhe ser fiel ao seu cônjuge,
a pessoa que está do lado dela, porque ela ama a Deus e porque ela entende que ela não precisa trair. Ela, sabe? A liberdade de Jesus é nesse sentido. É da gente realmente ser totalmente... a gente se tornar totalmente submetido a Ele. É Cristo, é o Cristo em nós, sabe? Eu já não vivo mais eu, é o Cristo vive em mim. A graça de Jesus virou uma desgraça para o pecado, irmão. As pessoas distorcem, né? A graça, na verdade, foi uma desgraça para a lei do pecado, porque ela trouxe a lei que estava do lado de fora para dentro de mim, porque agora eu não preciso mais adulterar. Se eu só pensar, já adulterei. Sim. Então, a graça se torna uma desgraça para esse contexto. Ela faz com que eu agora entenda quem eu sou e vigie muito mais. Então, assim, a graça não é passaporte para pecado, porque sabendo que a graça agora está sobre, eu peco porque eu peço perdão e a graça ela está sobre mim, sobrepujando essa condição de pecador. Pelo contrário, nós estamos... e eu quero voltar aqui só para contextualizar o que eu estava dizendo, para meia dúzia de gente que gosta de pegar a conversa pelo meio. Eu falo sobre essa imagem que foi perdida no Éden, e nós só temos um caminho de volta para essa imagem em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: e ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A partir de Jesus, em Efésios, ele diz que nós nos tornamos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Então, nele somos. Por quê? Ele deixou de ser primogênito, ele deixou de ser unigênito, que era o único, para se tornar primogênito, que quer dizer o primeiro. Ele abre mão de ser o único para se tornar o primeiro de muitos irmãos. O caminho de Jesus só se faz do jeito de Jesus e com Jesus. Lembrando, o caminho de Jesus se faz com Jesus e do jeito de Jesus, não do meu jeito. Sim. No caminho de Jesus, ele diz: vem atrás de mim. Vinde após mim. Né? Isso. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, é uma condição. Então, o caminho do discipulado de Jesus, irmão, é muito caro. Porque primeiro passo, negue-se a si mesmo. Se você não abrir mão disso, irmão, fica difícil caminhar com Jesus, do jeito de Jesus. Você pode até estar nesse rolê paralelamente, mas não está com Jesus e nem do jeito de Jesus. Com Jesus e do jeito de Jesus, no caminho de Jesus, né? João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ele impossibilita, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma vida que você precisa, primeira coisa, negar a você mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é um caminho difícil, porque nós não estamos tratando de religião aqui. Religiosidade não cabe nessa mesa. Não se trata de caminho religioso, se trata de caminho daqueles que entenderam quem é Jesus e quer construir um relacionamento. Sim. Quando eu entendo que eu preciso construir um relacionamento com esse ser, que é uma pessoa, as coisas mudam. Aí, irmão, você sai fora da bolha. Sim. Existe uma bolha chamada religiosidade. Tá todo mundo dentro dessa bolha. Quando você dá esse estalo de Romanos capítulo 12, você sai dela. E aí você enxerga essa bolha de fora, parece que tá tudo estranho. Parece que você está vivendo um outro mundo. Você fala, caramba, que você estava envolvido nisso. Hoje nós estamos vivendo num ambiente performático. As igrejas estão indo para essa linha da igreja worship, dessa igreja americanizada. Então tá todo mundo no mesmo padrão. Existe um padrão. Eu não estou falando besteira. Verdade. Nós rodamos por aí. Nós sabemos, há um padrão. E esse padrão ele está pré-estabelecendo como que é uma forma de adorar a Deus, uma forma de chegar a Deus. É performance. Isso é pecado, Jota? Não. A performance pode ser alguns degraus para a gente
alcançar alguns objetivos, mas ela não é o todo da situação. Porque o todo da situação é a centralidade de Jesus. Por isso que os nossos cultos deixaram de ser cristocêntrico para se tornarem performáticos e egocêntricos. A totalidade dos nossos encontros não é mais Cristo, é o nosso coração. As pessoas saem dos cultos dizendo, ai, como foi gostoso o louvor hoje. Mano, eu tenho saído do culto arregaçado, velho. Destruído, arrebentado. Dei tudo de mim aqui, cara. Deus arrebentou comigo. Eu tenho que sair daqui dizendo, cara, que canalha que eu sou. Eu preciso mudar, eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser o melhor marido. Eu sou moribundo mesmo, cara. Sem Jesus eu não sou ninguém. Então, ao inverso. Uau, que culto gostoso. Uau, que sensação gostosa. Mas na segunda-feira você não é parecido nem um pouco com Jesus. Mas eu acredito muito referente a isso, Jota. Há um momento que a pessoa se descobre. Quando ela entende que ela precisa de Cristo para a vida dela, ir para o culto já é uma preparação. Antes de ir. O culto, então, é a realização. E o pós-culto é a prática. Sim, no culto Aí são eu escolhas, preciso né? oferecer aquilo que eu já venho vivendo ao longo de toda a minha semana. Exato. Né? Inclusive, eu quero, só para concluir o que a gente estava falando anteriormente, eu acho importante a gente frisar sobre esses dois extremos de religiosidade e o tudo pode. Né? Que hoje eu vejo, e isso me entristece, eu vejo muitos jovens, principalmente, menosprezando as gerações anteriores, que semearam para que a gente pudesse colher e desfrutar, sabe? Não concordo, né? Porque hoje a gente tem uma outra religião, que é daqueles que pregam de tênis, camiseta e calça rasgada. E desmerecem os pastores, sabe? Que abriram mão, que renunciaram. Tem muito disso. Eu vejo muito isso. E isso me entristece, porque a gente precisa ser grata à geração passada, que semeou para que a gente pudesse colher nessa geração de agora e semear, e nós agora vamos semear para as próximas. Então, existiu sim esse contexto de muita religiosidade. Eu falo principalmente assim pela minha infância e adolescência, que eu vivi esse contexto geral. Não estou falando de pessoas específicas, estou falando da igreja no Brasil, talvez no mundo, mas estou falando da igreja geral. Existiu. Mas eu olho para trás como eu aprendi, sabe? Com os pastores, com os líderes que estiveram à minha frente. Em muitos aspectos, tudo cooperou para forjar o meu caráter, para abrir a minha visão, sabe? Para me possibilitar caminhar com Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse desprezo, sabe? Que muitas vezes a geração de agora tem com a geração passada. A gente tem que ter muito temor no nosso coração. E eu tenho esse temor, sabe? De não crucificar aqueles que às vezes aprenderam que não podia ter guitarra dentro da igreja. Antigamente... E o Eus não estava com ele, né, cara? Eles aprenderam assim. E é sobre isso que eu estou falando. Então, nós precisamos abrir nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, com certeza. Mas nós não podemos, de forma alguma, nos sentir melhores, nos sentir superiores e querer agora criar uma outra religião. Porque senão a gente vai criar outra religião, que é o que tem acontecido, infelizmente. Que são daqueles que, se o pastor sobe de gravata para pregar, é porque é um religioso. Mas eu tô lá com o meu tênis Vans, minha calça rasgada, e tô sendo um religioso porque eu menosprezo, não amo o meu próximo. Tô construindo um padrão, né? Então, assim, muda-se a geração, mas e se constrói outra religião, digamos dessa forma. Eu acho importante a gente frisar isso, para que os jovens de hoje amem, respeitem, escutem seus pastores, sabe? Tenham esse temor no coração, ouçam a sua liderança. A gente precisa... principalmente beber direto da fonte, que é Jesus. E isso a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso quarto, sabe? E se a gente estiver dentro de uma igreja que de alguma forma está indo contra essa palavra, o nosso relacionamento diário com Deus vai abrir os nossos olhos, vai nos mostrar, não, olha, isso daí não tá certo, não. E aí, né, a gente vai ter o Espírito Santo nos incomodando para ir para outra direção. Justamente. Agora... eu preciso viver uma vida com Deus. Não adianta eu mal abrir a Bíblia, ouvir um monte de gente falando as coisas e querer ser um
Maria vai com as outras, que só replica, só reproduz o que ouve, não tem um conhecimento de Jesus, pregou, mas quer jogar mas quer jogar pedra no seu próximo, quer julgar o próximo. A pessoa que conhece a Jesus, que vai ter um temor no coração, sabe? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que eu vejo hoje é que a gente tem muito acesso à informação. Existe uma enxurrada de informação na internet. Você abre seu Instagram agora, o Google lá, o que você quiser achar, você acha. Só que é um excesso de informação com muito pouca sabedoria. O que aconteceu? O amor se esfriou. Consequentemente, o temor também foi pro ralo. E o temor do Senhor não pode faltar no nosso coração. Essa reverência, essa consciência. Eu amo a Jesus, Ele me ama, eu sou amado sim, mas Ele é Deus. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Não é porque Ele me ama e Ele disponibiliza a graça, essa graça tão maravilhosa. É como o pastor Jota falou, não é passaporte para pecar. O Fernandinho, ele tem uma frase que ele postou, eu nunca esqueci essa frase, que é: o mesmo Jesus da graça é o Jesus da santidade. Ele não negocia isso. Nós precisamos buscar diariamente esmurrar a nossa carne mesmo, fazer viver o nosso espírito, vivificar através do Espírito Santo o nosso espírito, né? Então é sobre isso, é sobre isso que eu acredito. A partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente mergulha e come verdadeiramente dessa palavra, né? A gente vai ter os nossos olhos abertos, mas a gente vai ter o amor e o temor também aumentado de uma forma tão extraordinária no nosso coração que a gente vai olhar com misericórdia. É como você estava falando, né? A gente vai olhar para a dor do outro, vai se compadecer. A gente vai olhar para a alegria do outro e a gente vai conseguir celebrar a alegria do meu irmão. Isso só vem a partir da fonte, que é Jesus. Não adianta eu querer receber isso de outro lugar. É o Espírito Santo que coloca em nós o caráter de Cristo. Eu até vejo como exemplo que vocês estavam falando, né? A questão da graça, a gente vê muito essa confusão. E eu tenho um exemplo muito, muito forte dentro de mim, que foi Davi. Porque Davi era um cara segundo o coração de Deus de verdade. Mas por causa de um ato dele, a vida dele transformou demais. Ele vivia numa paz gigante, mas um ato que ele teve, Deus não deixou de amar ele. Não. Então acho que as pessoas têm que entender que o amor ele existe, mas o seu ato vai ter uma consequência. Vai trazer consequências. Não, eu vou pecar hoje, amanhã eu vou ajoelhar, Deus vai me perdoar. Jesus vai me perdoar, vai. Mas só que o exemplo de Davi, ele é, tipo assim, para mim, biblicamente, é o exemplo mais fiel do que faça o que você quiser, mas depois se segura a branca, porque Deus é justo. É verdade. É o resumo de tudo. Eu vejo Davi, assim, um caso absurdo, cara. O que aconteceu depois do ato dele com os filhos, cara? Até ao ponto de um filho perseguir ele. Para um pai, cara. Quer dizer, se ele chegou, vamos dizer assim, teoricamente um fundo do poço. Mas Deus amava ele, não deixou de amar e ele cumpriu o seu papel. Mas o seu pecado trouxe a sua consequência. Perfeito. Deus ama você, não o seu pecado, sim, né? E a consequência existe. Então, acho que se todo cristão falar assim, Deus, me perdoa, mas ele ficar com medo, ter o temor de verdade, porque Deus é justo. Então, se você teoricamente planta, não é uma questão de maldade, né? Fala, nossa, Deus é mau. Não. Mas ele é justo. Ele é justo por aquele que tem os atos, que caminham corretamente. E ele é justo naqueles que também têm um caminho torto. Não que ele vai deixar de amar. A gente tem a possibilidade de até no último segundo da sua vida, você tem a oportunidade, como o ladrão teve lá na cruz. Mas se preocupe com a justiça de Deus. Eu penso muito... Falou pouco, falou bonito. Foi o objetivo. O Júlio chegou e deu uma voadora. Já. Chegou chegando. Tô cercada de... Resumiu toda a história. Podemos terminar o podcast. Não, antes disso eu quero fazer 35 perguntas para Elai. Oh, meu Deus. Elai, quando você começa a cantar, quando você se descobre para esse ministério, com quantos anos? Nossa, eu não me lembro exatamente assim. Eu era muito pequena, eu já cantava, já tinha essa vocação. As pessoas percebiam, nossa, a menina é afinadinha. Com 4 aninhos, 3 aninhos, já cantava lá na frente, nas apresentações das crianças. E nisso eu fui crescendo e me desenvolvendo dessa forma.
Com 12 anos, eu entrei para o Ministério de Louvor. E eu lembro que eu ministrei pela primeira vez com essa idade, com os juniores. 11 para 12 anos. Ainda nessa época existia isso ainda, né? O quê? Juniores. Não, Hoje existia não. assim, oi Jota. Eu sou um pouquinho mais nova que você. Um pouquinho mais nova, 20 anos. Ai, que saudade, quem me dera. Não, que eu quis dizer que ele é velho. Essa é a ideia. Tá quebrando eu? Ah, tá. Não, então, e aí eu ministrei a primeira vez, eu lembro, foi um culto organizado, né, pelos juniores da igreja, as crianças. E eu ministrei com aquele frio, aquele gelo na barriga, que me segue até hoje. Eu lembro. Eu não lembro exatamente quais foram as canções, mas a gente fez o culto ali, eu toda travadinha. E aí, dali pra frente, começou, né, essa história de ministrar. E eu me lembro uma coisa muito engraçada, assim. Eu me lembro que eu me sentia um peixinho fora d'água. Porque o pastor Jota, todo mundo que tá aqui sabe como que é ir lá e ministra, né? Parece um vultinho no altar. Isso é de mim, né? Isso não é uma performance, isso é de mim, isso é desde sempre. Eu lembro que eu me sentia muito diferente de todo mundo, porque eu não queria ficar parada. E eu lembro que tinha um pedestal pra gente cantar e aquilo me incomodava. E às vezes eu até esbarrava a mão assim nas pessoas, porque eu não conseguia ficar muito parada. Tanto é que aqui eu não tenho como me mexer, mas eu tava cantando girando a cadeira. É uma consequência que gera em mim o adorar. É da Eli. E eu lembro que uma vez a gente estava num culto, eu não estava nem no altar. E olha como que é essa questão, né, de paradigmas e religiosidade. Eu estava num culto, sendo ministrada por outras pessoas, a gente estava em muita gente ali, muitos conhecidos, pessoas que gostam de mim, que não fizeram isso por mal. Mas eu lembro que eu estava muito empolgada no louvor, recebendo muito de Deus, muito daquelas pessoas através da ministração, e me movimentando muito, lá embaixo, na cadeira, e quase no fundo. E aí uma pessoa veio assim, e eu sei que não foi por mal, mas eu sei que ela era pelo contexto que a gente vivia na época, e cutucou assim em mim e falou: Eli, não se mexe tanto assim não, que vão pensar que você está querendo chamar atenção. Na hora, eu me encolhi assim, sabe? Meu coração se entristeceu porque eu falei: meu Deus, não é essa a minha intenção. Eu nem percebi que eu estava me mexendo tanto. E aí eu falei: nossa, que coisa estranha. Aí a gente vai se adequando aos protocolinhos. Boa noite, irmãos, a paz seja com todos, e aquela coisa toda, que eu não acho errado falar a paz do Senhor, eu falo a paz do Senhor para todo mundo, de uma forma não religiosa, mas para transmitir realmente essa paz. Mas aquela coisa de fazer exatamente como todo mundo estava fazendo. E nisso, por um tempo, eu fiquei ali, seguindo os protocolos, né? Eu não estava mais sendo eu. Até que começou esse processo na minha vida. Um dia eu estava no meu quarto, comecei a assistir uma pregação e ali naquela pregação a pessoa, né, o pastor, ele falava sobre intimidade, sobre paixão por Jesus. Eu falei: nossa, eu acho que eu amo a Deus, mas eu acho que eu nunca experimentei a respeito dessa paixão, desse fogo, né, que Jeremias fala, né, existe um fogo cerrado no meu peito. Eu nunca experimentei, acho que isso. Já tive experiências com Deus, mas essa paixão, esse relacionamento dessa forma, como, né, Jesus ali, presente ali para mim, e não como alguém distante. E ali eu comecei, ainda bem jovem, comecei a caminhar nesse sentido. Minha primeira formação de banda foi aos 14 anos, a gente tinha banda, já tinha canções autorais, já tinha composições. E fomos caminhando, até que hoje chegamos nessa formação, né, Júlio? O Júlio já caminha comigo há um bom tempo, uma bênção, ele, a esposa, a família, agora tem o baby, Henrico. O Júlio caminha com a Eli antes de casar, tava noivo. Antes de casar, não. Bem antes, né? Bem antes. Faz rolê. Faz tempo. O Júlio já casou, já tem filho, já. Já Júlio, tá com quanto 4 tempo meses, faz? Ai, meu amor.
Outra coisa, né? linda, né, cara? Quando a Muda gente entende história o da amor gente. de Deus, quando a gente tem um filho, né? Muda o contexto, né? Nossa, é demais. O olho dele enche d'água toda vez que ele fala do Henrico. Quanto tempo Eu de imagino. banda Eli Lima mesmo? Porque você participou de outras bandas e... Não, eu sempre tive a banda Eli Lima, É. mas com várias formações de músico. Inclusive, se você já tocou comigo, sinta-se abraçado e minha gratidão. Gente, eu sou muito grata a todo mundo que passou por esse ministério. Foi muita gente que cooperou. Sabe, que às vezes ia em algumas ministrações de forma Todas isolada. as coisas cooperam para o bem daquele que tocaram com a Yara. Não, eu glorifico muito a Deus, porque foi muita gente que Deus usou para nos abençoar. E hoje nós chegamos a essa formação, que é o Júlio na guitarra, tem o Miqueias, né, no violão, Meu amigo Mi. o Thiago na bateria, o Thales no baixo e o meu esposo, Marcos Vinícius, no teclado, né, que até a gente caminhou muito tempo assim, sem tecladista na banda, e quando eu fui conhecer o novo tecladista, era o meu marido. Então Deus, ele faz as coisas muito, né, muito perfeitas. E a gente vem assim, desde os 14 anos foi a primeira formação de banda, que a gente já ia em algumas igrejas, mas ali próximo de onde eu morava. E depois foi trocando ali o pessoal que tocava, mas eu nunca parei. E nunca senti vontade de parar também. Já fiquei, assim, cansada, já tive minhas lutas, meus momentos de abatimento, que todo ser humano passa. Mas falar assim, vontade de parar, não vou parar. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça parar. Existe uma convicção muito grande dentro de mim daquilo que Jesus espera da minha parte, que não é o cantar, mas ele me levantou para, através do louvor, poder tocar pessoas, sabe? E Jesus precisa ser glorificado nisso, vidas precisam ser abençoadas. Eu tenho convicção do que ele espera de mim. Por isso que, por mais que eu tenha enfrentado muita dificuldade, não foi fácil. Não é até hoje, né? A gente enfrenta lutas. É de fé em fé e de glória em glória. Mas eu olho para tudo isso e eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom. E como vale a pena a gente viver a vontade de Deus para nós. Eu estava com os amigos conversando essa outra semana e a gente chegamos numa fala estranha, mas era uma fala. Agora que vemos, não tem como desver mais. É verdade. Porque, cara, depois que você vai para esse lugar e aí você entende quem você é. Agora, eu faço porque sou. Entende isso? Uma vez tocado, né? Já era, mano. Agora eu não faço pra ser. Eu faço porque eu sou. E é isso. Agora você faz. Constantemente você está fazendo. Sim. Porque É, você sabe uma quem você... consequência, né? Não mais a prioridade, mas uma consequência. É resumo do encontro. Qual é o resumo do encontro? É que agora eu faço porque eu sou. Justamente. Até Glória algo a Deus. interessante, né? Fazendo... É o que você falou agora, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu era músico de banda de baile. Eu toquei com dupla sertaneja, tocava em todas as casas noturnas de Rio Preto, Você no tem um carnaval. jeito mesmo de sertanejo, né? Não. É roqueiro dos bons. Pelo amor de Deus. É. Mas só que é um negócio interessante. Quando Deus chama a gente, ele transforma totalmente. Porque num certo momento, quando eu tive o meu chamado, que eu falei assim, deixa eu ir lá. Que eu comecei, Deus começou a me tocar, cara, aquilo foi... A música começou a perder o sentido. Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Aí um dia eu fui tocar um carnaval. Aí beleza, fui lá tocar carnaval, falei pro meu cunhado, falei, Fernando, me leva lá, tal, porque a gente ficava 5 dias tocando, né? Eu já tava indo na igreja, o negócio já me incomodava. Cara, na hora que foi chegando perto, o quarteirão assim, eu comecei a chorar. Meu cunhado, o que foi, irmão? Não, cara, calma aí. Passa reto. Aí ele passou na rua que tava a galera da banda, cara. E eu, puta merda, cara, eu me derreti, cara, comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, o que eu faço, Deus? Comecei a chorar, aí ele voltou, falei, para o carro aqui. Ele parou o carro, né, ficou um tempo lá, cara, vai, volta. Na hora que ele começou a chegar perto de novo, cara, eu comecei a chorar, cara. Tipo assim, eu falo isso, todos têm o seu trabalho, tá? Todos a música, eu não vou, pelo amor de Deus, desmerecer ninguém. O que aconteceu comigo, uma experiência sua. Comigo, tá? Quando realmente Deus te toca e fala, filho, é aqui.
E um dia, quando eu comecei na igreja, eu tinha muitos sonhos, cara, muitos sonhos. Uma pessoa chegou e falou assim, ó, Deus vai realizar todos esses teus sonhos, mas só que você vai ter que deixar alguma coisa por ele. O seu trabalho, que você tanto sonha, aquilo que você almeja, você vai ter que deixar. Beleza. Na outra semana, uma pessoa sem conhecer a outra falou assim, ô Júlio, eu falei, ai cara, eu tô assim com o meu coração apertado. Ó, acho que Deus quer que você deixe isso que você faz, cara. Mas eu falei, esse é o meu trabalho. Por isso que eu sempre falo, tá? Isso aconteceu comigo, é um assunto muito complicado. Aí uma terceira pessoa, depois de umas 2 semanas, falou a mesma coisa. Aí eu olhei e falei assim, é isso que o senhor quer, pai? Falei, então tá bom. Peguei o telefone e liguei pra todo mundo que eu tocava. Falei, senhor, não vou tocar, tá? O que aconteceu, Júlio? Cara, não vou tocar. Ô, cara, mas, cara, nós tem baile, cara. Ô, perdão, cara. Desculpa, eu arrumo outra pessoa pra você. Eu não vou tocar. Cara, é um negócio fantástico. Foi um negócio fantástico. É um negócio assim que você... Tirou o peso do coração. Cara, eu vou falar pra você, eu não precisei fazer mais nada. Eu não precisei fazer mais nada. Porque naquele momento, cara, resumindo até o dia que eu fui no carnaval, que eu fui tocar com o meu coração apertado, cara. Não porque isso, cara... Eu sempre digo, tem pessoas que precisam, cara. É o que aconteceu comigo. Foi um carnaval que eu fiquei 5 dias dentro do quarto. Ficou eu e mais um colega que também partilhava. E eu fiquei lá dentro, aí falei, Deus, o que eu faço? É o meu trabalho. Ele falou, calma, que eu vou cuidar. Aí na hora que ele falou isso, cara, essas pessoas falaram, eu falei, não, então beleza. E quando eu entrei na igreja, a pastora da minha igreja, foi algo muito interessante. Que eu entrei na igreja, ela falou pra mim depois. Eu era músico de banda e tal. Ela falou que Deus falou assim, chama ele que ele é meu. Aí eu conversei com ela, tudo, fiz uma libertação na época, aquele processo. Ela falou, você não quer tocar? Eu falei, eu? Aí depois ela veio falar pra mim, eu tive que ir contra todos da minha igreja. Porque Deus tinha falado que você era meu. Você era meu. Então eu te chamei, você estava tocando, mas ele sabia que você ia ser tocado. Você ia ser, sabe, que ia vir esse algo para você. E, cara, eu falo assim, né, resumindo toda essa conversa, eu até gosto de contar isso porque, sei lá, cara, não sei se serve para alguém que tá escutando. Certamente, mano. Mas, cara, se você tem vontade, se você sonha com algo, entrega. Porque, cara, eu não fiz mais nada na minha vida, tudo caiu, assim. Parece que o cara fala assim, pô, cara, mas as coisas é legal pra você, cara. Primeira coisa que eu falo, cara, porque eu paguei um preço lá atrás. Foi obediente, né? Obediente, né? Até não sei se for todo o contexto da conversa que me veio isso falando sobre todo, né, toda essa questão de Cristo, mexer, o que Deus faz com a gente, o que é importante para a vida nossa, sabe? E eu acho que se dar assim, sem medo, mesmo que aquilo te fala assim, as pessoas te crucifiquem, aparentemente te custe algo, né? Custe algo dolorido. Cara, foi bom demais, cara. Eu sei que eu fui muito assim, na época, a galera, mas o Júlio, pelo amor de Deus, cara. Radical. O nosso Júlio foi muito radical, mas aquilo precisava ser dentro de mim, cara. Sabe? Aquilo precisava, cara. Eu precisava ter um... Então, se eu poder falar algo pra alguém que esteja escutando, cara, não poderia ser diferente, tinha que ser desse jeito. Vai. Às vezes você fala assim, pô, cara, o violão, cara, isso aqui era um sonho. Mas por quê? É um sonho que Deus dá quando você faz. Um pedaço de madeira, tal. Mas é um sonho, cara. É um sonho que a gente pode realizar que de repente eu não poderia realizar. É uma bobeira, mas é tudo pra Ele. Glória a Deus. Você vai, um arte, pô, cara, é legal. Mas pra quê? Pra tocar pra Ele? Se for pra tocar pra uma pessoa ou pra uma multidão, é o mesmo violãozinho. Não vou levar um violãozinho mais inferior. Se for pra tocar pra uma pessoa que tá precisando, eu ia lá, e pra aquele senhorzinho que tá ali, vamos tocar pra ele? Vai ser com esse, porque ele merece. Entendeu? Por tudo que ele fez. Só uma contribuição, cara. Sempre. Não, com certeza. Pode terminar o podcast mais uma vez. Irá alcançar alguém. Eli, projetos da banda Eli. Projetos. CD, DVD. Temos, né? CD, DVD. Galera da rua. Temos já o CD, né, gravado, que é fruto aí de um festival que eu ganhei há alguns anos, com canções autorais. Está disponível
em todos os streamings, é assim que fala. Ó. Estamos aí nas plataformas digitais. Mas, né, o Senhor nunca parou de me dar canções e, né, Júlio? Mas é surpresa também, a gente não pode abrir muito, né? De vez em quando ela fala, ó, nós precisamos fazer alguma coisinha, vamos lá. Não, mas a gente tem aí os projetos para novas gravações aí, em nome de Jesus, logo vai se concretizar. Motivação para escrever uma música. É os meus momentos com o Senhor. Alguma coisa que ele falou comigo. Às vezes eu tô... Até ontem eu tava nos stories falando com o pessoal que eu tava no chuveiro e o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Eu tenho que sair na hora. Se é uma canção... Chuveiro é o melhor estúdio, mano. Se é uma canção, eu já saio na hora, pego o celular e gravo. Geralmente não. Todas as canções que o Senhor me deu até hoje foram com letra e melodia. Às vezes vem a letra primeiro e a melodia depois, ou vice-versa, mas sempre a canção é completa, letra e melodia, né? E como eu não toco nenhum instrumento, graças a Deus eu tenho os meus irmãos, meu marido, né, que me ajudam nesse sentido de arranjo, de nota e tudo mais. Mas a melodia sempre vem, e eu tenho que parar o que eu estiver fazendo e gravar, escrever depois, para eu não me esquecer, perder, né? Correr o risco de esquecer. Inclusive, tiveram cultos já que eu estive e ali durante o período ou de oração ou de louvor, o Senhor estava falando comigo e eu peguei o celular para gravar algo que Ele me entregou. Sempre a partir de um momento com Ele, ou de leitura da palavra, ou de ouvir a palavra, ou de estar eu orando sozinho ou estar na igreja, mas sempre de um momento que eu estou com Ele. Amém. Ô, Jota, eu vou fazer outra pergunta. Você me pergunta, pergunta. Vai. Posso fazer? Pode. Conta da tua história, como você conheceu o Marcos. Que eu senti que foi meio por interesse, porque ele sabia tocar teclado. Gente, não! Olha ele. Oh, meu Olha Deus. ele, olha ele. Foi Olha ele. assim, vamos lá, foi assim. Eu não conhecia, eu conheço muitos músicos de Rio Preto, de várias igrejas, por conta, né, de já vir tocando há muitos anos, mas eu nunca tinha ouvido falar. E nem ele tinha ouvido falar de mim. Né? Não é, Júlio? A gente não se conhecia. A gente ficou um tempo, a banda, sem tecladista, né, como eu tinha mencionado. Era o Júlio, o Thiago na bateria e o baixo, né, Júlio? Justamente. E fluía, graças a Deus, mas a gente ficou um bom tempo assim, sem E tinha o tecladista. Natan no violão. Isso, e o Natan no Natan no violão. violão. Meu amigo Natan. Natan, Abraço. parceiro irmão de longa data. Então, um dia a gente fez o convite para um conhecido nosso, que é o Leandro Fermino, talvez vocês todos conheçam. A gente fez um convite para ele, porque assim, para tocar com a gente, o nosso critério é que seja uma pessoa de Deus, né, e que toque bem o seu instrumento, mas que caminhe uma vida com Cristo, né? Então, por isso que a gente prefere às vezes ficar um tempo sem, do que colocar ali uma pessoa que não vai estar de acordo com a visão do ministério. Então, a gente fez esse convite para o Leandro. E o Leandro, ele é muito ocupado, ele é uma bênção, ele tem muitos projetos, trabalhos. Um abraço, Leandro, para a esposa, toda a família. E aí ele falou, olha, foi o nosso baterista, o Thiago, nosso amigo Thiago, que fez o convite para ele. E ele falou para o Thiago, olha, eu não posso, por conta disso, eu ia ficar muito feliz, mas eu não posso. Mas eu tenho um ex-aluno meu, que é uma bênção, toca muito bem, não vai deixar a desejar. Tô o contato dele, e aí o Thiago conversou com o Marcos, fez o convite, e nós só chegamos no dia lá para tocar numa ministração, nunca vou esquecer, era uma sexta-feira, à noite, já aqueles cultos tipo vigília, começam às 10 horas. Cheguei lá, conheci o Marcos. A hora que chegou, conheceu o Marcos, fez plim-plim? Não, nem de mim, nem dele. Não foi a primeira vista? Não foi a primeira vista. Mas a gente ali tocou, gostamos, todo mundo, acho que foi unânime, gostou dele como pessoa e como músico. Como músico, muito bom. E aí tinham as agendas, né, as ministrações de carnaval que estavam próximas, a gente convidou ele para estar de novo. E foi um tempo que a gente teve mais afinidade, né, a gente pôde ter mais tempo de qualidade junto. E aí deu muito certo. E aí a gente, depois das ministrações de carnaval, formalizou o convite. E aí, você quer fazer parte? Ele sim.
E aí, a partir daí, a gente começou a caminhar muito, porque eu era solteira na época, a gente saía muito entre amigos. Sabe aquelas mesas de crente no Burger King de madrugada, cheio de jovens? Era a gente saía dos cultos, ia conversando, aquela coisa gostosa. Então, Essa coisa de sair do culto e conversando. Não, mas é todo mundo junto, sabe? A galera aquela toda, né? comunhão com a galera. E aí ele começou a ter um interesse, né? Começou da parte dele. E aí um dia ele fez um convite pra mim. Que o pastor... Pra comer Burger King sozinho, só não, os dois. não, Separado. olha só. O pastor Luiz Arcanjo veio, né, no aniversário da igreja Quero Mais de Deus, que é a minha igreja. Um abraço pros meus pastores, pra toda a minha igreja. Deus Beijo. abençoe. Um beijo. Amo, rapaziada. O pastor Luiz Arcanjo veio para esse aniversário e ele gosta muito, assim como você, né? Vocês gostam muito do Trazendo a Arca. Eu também amo demais esse ministério. E ele fez o convite para mim, me mandou no privado pra gente ir. E na minha cabeça, eu sou um pouco passada. Ia todo mundo. Aí ele chegou lá para me buscar. E ele foi lá me buscar e fomos. Aí participamos do culto, foi uma bênção. Terminou o culto, a gente saiu para comer, mas eu falei, uai, cadê, né? Só veio a gente, cadê o resto? Cadê o resto? Entender. O menino tava como? Já trabalhando. Aí, gente, assim, sem brincadeira, eu falo que o que mais me impressionou nele foi a atitude, sabe? Um homem, ele precisa ter atitude. E ali ele me ganhou com os argumentos, porque ele me colocou contra a parede, assim. Me deixou sem palavras. Na hora que ele me deixou em casa, eu agradeci e tudo mais. Aquela coisa tranquila, sabe? Sem maldade nenhuma. Eu ia sair do carro. Ele falou, não, espera, que eu preciso falar com você. E ali ele começou a se declarar. Aí, Marcão, na moral, me surpreendeu, hein, Tá cara? vendo? Nem eu sabia os detalhes, cara. Jesus. Começou a se declarar. E eu nunca vou esquecer de uma coisa que ele falou pra mim. Porque na época eu tava muito focada. Eu tava solteira já há um bom tempo. O Júlio lembra. Eu tava muito focada em Jesus, no ministério. Eu não tava pensando, em hipótese alguma, em começar a namorar naquele momento. Então, realmente veio no momento que eu menos esperava e que eu não estava procurando. Eu estava muito tranquila. Dois corações se encontram. Nunca vou... Essa música. A vontade de Deus é assim. O resto eu não lembro. Aí, ele falou assim pra mim. Ele falou, olha, eu olho pra você e eu vejo tudo que eu idealizei como mulher que eu preciso pra minha vida. Eu não tenho dúvidas. Meu Deus. E aí ele falou assim pra mim, por que não? Se nós servimos o mesmo Deus, nós temos a mesma fé, nós temos os mesmos princípios, propósito, visão, chamado, por que não? Aí dentro de mim, eu falei, nossa, enquadrou mesmo, Mas como é que dá o... Ah, como é que depois fala dessa, não não disso? tinha como falar Tinha não. como. é verdade, massa. por que não? E é engraçado, porque até surgiram alguns Se eu tô lá, eu fazer o pretendentes. casamento de vocês ali no carro mesmo. Já casava. Tá doido. E o engraçado, Era o assim, momento. que eu falo é que antes até tiveram alguns pretendentes, mas eu não sentia nenhuma vontade de dar uma sequência, de conversar, conhecer melhor. Não queria, não por mal, mas realmente não despertou nenhum. Mas com ele eu falei, por que Mas o não? Marcão Barba Ruiva, filho. Barba Ruiva. Começamos Meu a Deus. conversar, começamos a sair para conversar realmente, nos conhecer melhor. WhatsApp, ligação, toda aquela coisa. E é um tempo gostoso Muito isso, gostoso, muito gostoso. Ele Maravilhoso. sempre muito respeitoso. Maravilhoso. Sempre assim, um homem de Deus. É tudo que eu pedi pra Jesus. E eu, né, fui ticando na minha listinha, porque eu já sabia tudo que eu não queria num homem. E eu sabia o que era primordial pra mim. É lógico que não existe uma pessoa perfeita, né? Todos nós temos falhas, mas existem aqueles critérios que são inegociáveis pra gente. Que a gente sabe que se não tiver aquilo, não vai ser um casamento de sucesso. Então eu comecei a ticar na minha listinha. Nossa, tem isso, nossa, tem tudo. E começou a realmente florescer um sentimento dentro de mim. E eu comecei a me sentir pronta pra... Porque assim, eu já tinha tido um relacionamento antes. E quando terminou, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, não quero perder tempo. Namorar alguém pra perder tempo. Sabe? Não quero. A próxima pessoa que eu namorar vai ser pra casar. E passaram-se anos. E aí eu conheci, aconteceu tudo isso. E realmente eu falei, nossa, eu vou casar com ele. E ele já falava, eu vou casar com você. A gente começou a namorar já sabendo que o nosso destino era o altar.
A gente já casou sabendo disso, a gente não tinha dúvida nenhuma. Desde o primeiro dia, ele foi lá na minha casa, pediu minha mão pro meu pai. Meu pai, né, daquele jeito, todo protetor, cuidadoso. Edinho, né? Hoje, meu pai, ele olha pra mim e fala, nossa, Elai, glória a Deus, o Marcos é uma bênção na sua vida. Todos, né, da nossa família podem ver isso, quão bênção é. Então, a gente já sabia o nosso destino. E os jovens, eles precisam entender isso, que relacionamento é firmado em Jesus, pautado na palavra e com esse propósito. Senão você está fazendo a outra pessoa ficar perdendo tempo. Se não tem esse intuito de casar, é muito sério. Isso existe uma defraudação emocional hoje em dia muito grande. Às vezes a pessoa não tem intenção nenhuma de casar, não tem intenção nenhuma, às vezes, nem de namorar, fica dando esperança para outra. Sabe? Defraudando emocionalmente, criando expectativa. A pessoa podia estar livre para viver algo com outra pessoa, ou simplesmente para seguir solteiro ali em paz aquele tempo, e a pessoa nem, não morde, mas também não larga o osso. Tipo isso. Sim. Então, isso é uma defraudação emocional. E isso não pode acontecer. Os jovens precisam despertar para isso. Na verdade, é um palavrão, né? Não cague nem sai da multa, na verdade. Você sabe, cara, você sabe que tem... É que hoje, assim, a gente tá vivendo um pouco da nossa geração, algumas falas construídas diz que hoje nós estamos vivendo uma geração plastificada, robotizada e tal, dentro desse contexto. E eu ministrei para jovem durante quase 10 anos, fui líder de jovem durante quase 10 anos, e as nossas reuniões com os casais ali que queriam namorar, a nossa conversa sempre foi sobre o namoro com propósito, ele não abre espaço para pecado. Então, quando você cria esse ambiente, com esse entendimento, né, do namoro com propósito, cara, ele acontece. Assim, eu tive o privilégio de ter essa conversa com um casal de amigos queridos, o Will e a Ana, um beijo para eles, e eu fiz o casamento deles. Sabe? Que foi a gente lindo. teve um tempo de mesa quando eles começaram a namorar, sentamos e a gente ministrou isso para eles. Então, namoro com propósito não abre espaço para pecado. Ele tem uma direção. O propósito do namoro é o altar. Cara, e eu estava lá no altar e disse amém, né, pros dois como um sacerdote. Cara, aquele dia para mim foi o ápice, sabe, do meu pastorado. Aquele dia eu me identifiquei como um pastor assim, porque a gente caminhou no processo de namoro com eles. Presenciou a história toda. Pô, mano, assim, não tenho o que dizer, lindo. Foi muito massa. Sabe por quê? Jesus, ele vê o nosso posicionamento e ele honra isso. Parece uma coisa boba, mas eu desde menina, eu tinha um sonho de fazer uma festa de casamento. Eu sou, o pastor Jota sabe, sou romântica, né? A gente até conversou alguns dias atrás sobre isso. Eu sonhava, eu sou romântica, eu sonhava. E para mim, uma festa assim de princesa, realizar esse sonho de princesa, não tinha a ver com algo grandioso e chique. Não, tinha a ver com eu poder vestir meu vestido, poder dançar com meu marido, essas coisas de menina. Que massa. E eu, gente, de verdade, eu olho para trás hoje e eu falo... Eu nunca falei abertamente assim sobre o quão grande milagre foi o nosso casamento. Porque nós nos casamos, no dia do nosso casamento estava tudo quitado, tudo pago. Nós nos casamos com uma festa que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Foi um presente muito de Deus para nós, sabe? Muito de Deus. Porque o nosso planejamento, o nosso foco era na nossa casa, né? Essa era a nossa prioridade. A gente queria fazer algo muito mais singelo, muito assim, mas eu vejo que Deus, ele lembrou daquela oração daquela menina lá atrás. E ele viu o nosso intuito de agradar a ele durante todo esse período que a gente está junto. E Deus honrou. E eu não falo isso para minha glória, mas eu falo isso para que os jovens, eles entendam que existe bênção para quem cumpre princípio. Você não precisa correr atrás de nada. Essas bênçãos, elas vão te seguir a partir do momento que você escolhe obedecer ao Senhor. E eu falo, meu Deus, não tem como explicar. Ainda na época dos preparativos, aqueles dias antes, eu falava, Senhor, como que vai ser? Aí passou o dia do casamento, eu falei, Senhor, mas como que foi isso? E o Espírito Santo falou para mim, filha, milagre não se explica. Milagre é para você viver. Não queira entender como
como eu movo as coisas, meus caminhos são mais altos. E realmente Deus moveu de uma forma tremenda. E foi um milagre mesmo, porque nós não tínhamos os recursos suficientes para fazer como foi. Né? A gente ia fazer algo muito menor, talvez algo só com a família, mas Deus se lembrou de uma oração e realizou um sonho, igual o Júlio estava falando, do violão. Às vezes para alguns pode parecer uma coisa boba, mas para mim era importante. E foi assim o dia mais, né? Assim, foi meu dia de princesa. Foi um dia muito feliz para mim. Deus, ele se move de acordo com a nossa necessidade ou com aquilo que realmente a gente precisa. Deus não dá tudo que a gente pede, mas o que a gente precisa, ele faz. Provê. Deus é tremendo. Eu sou casado há 17 anos, vou fazer 18 anos de casamento. Casamento salvou minha vida, mano. Tenho 3 filhos. Ai, já tem gente chegando lá em casa. Sério? É. Faz parte, cara. Essa fase chega. Depois tem você pega jeito. uns conselhos com meu pai, guerreiro. Passou Ô, por Edinho. isso 4 vezes. Edinho. Não, ainda a terceira, a quarta filha ainda Edinho, não. O pai da Elai tem 4 filhas. 4? Você 4. A casa das, mais 3 irmãs. casa Eu das sou a 5 mais mulheres, velha de né? 4 Com a irmãs. Lúcia. Eu e mais 3. Só menina? Mulher. Só menina. 5 mulheres dentro de casa, irmão. Você imagina? Esse homem já Meu tá pai é de garantido o Deus. céu. Guerreiro. Teu pai é de Um Deus. beijo, pai. Um beijo, mãe. Um beijo, Edinho, Samai, tranquilo, o céu Said. tá Ai, garantido. amo O você. céu é seu. Admira Edinho, viu? Edinho. Não. Ô, Elai, fala pra gente alguma situação assim. A gente gosta de situação constrangedora. De saber, né? Não que a gente gosta de passar. Tá querendo polemizar. Não, é que é legal. Tipo, o pessoal que vive no meio da música aí. É legal a desgraça dos outros. Ah, cara, acontece. Só ela só vai compartilhar. Assim, alguma situação de alguma igreja que você foi tocar, por um problema de algum instrumento, algum pastor que não Vixe, ia de acordo com aquilo direto. que se você for contar isso aí, tinha nós não pra sai daqui apresentar. hoje. Ó, o que assim já aconteceu que eu me lembro foi de pastor, na hora de apresentar o ministério, não saber falar o meu nome. Porque antes, eu não era Elai que eu usava o meu nome, pra quem não sabe, é Elaiane. E eu usava Elaiane Lima. E chegava na hora, o pastor lia Eliane, lia Elaine, né? Isso acontecia muito. Questão de, você fala assim, de, às vezes, instrumento, faltar, não ter. Porque assim, até inclusive tá aqui com a gente hoje um casal de amigo meu, né? A Tati e o Rogério, e a filha Ana. Ela já compartilhou comigo que ela foi chamada para pregar em algum local e chegar lá o pastor implicar, porque ela estava de calça. Ó, já aconteceu, né? Uma coisa assim. Mas eu encaro de forma muito positiva. Eu tenho uma preocupação muito grande em honrar a igreja que eu vou servir. E isso até serviu para nós, né? Para a gente sempre, antes de marcar com a igreja, perguntar sobre a questão de uso e costume. Eu não me importo de forma alguma de colocar uma saia para subir no altar e honrar aquela igreja que está me convidando, que está nos chamando e está nos honrando também. Né? Eu tenho o maior prazer em fazer isso. E teve um convite para a gente ir numa determinada igreja pela primeira vez, uma igreja longe, que não tinha como a gente voltar rapidinho e eu colocar uma saia. E o irmão que fez o convite, ele esqueceu de falar esse detalhe. E ele ficou muito chateado depois. Mas, né, acontece. Ele não lembrou de falar que na igreja, no púlpito, só se subia de saia ou vestido. E aí ele me ligou, eu já estava muito longe, a gente já estava no carro, muito longe de Rio Preto, para chegar pertinho já dessa cidade. Eu falei, irmão, eu vim de calça. Eu sempre tomo um cuidado, né, para que seja uma roupa que não marque. Sempre que eu tô de calça, eu gosto de pôr sobreposições, eu uso muita sobreposição, aquela terceira peça, colete e tudo mais. Mas eu não estou de saia nem de vestido. Aí o irmão perguntou, que número você usa? E aí eu falei, e aí a esposa dele tinha uma saia lá, usava o mesmo número exatamente que eu, me emprestou, cheguei na igreja, vesti, e eu cheguei pedindo desculpas, porque eu poderia ter perguntado, né? O irmão se esqueceu de falar, mas eu poderia ter perguntado.
Depois disso, a gente nunca mais Chegou lá, esqueceu. a saia era amarela fluorescente. A saia era bonita e combinou com o tênisinho que eu tava, combinou com a camisetinha, deu tudo certo. Foi, mas não tem saia, tem um lençol da mesa da Santa Ceia. É ela mesmo, pai. Joga pra cá. E depois desse episódio, eu acho que a igreja, a liderança ficou feliz, né, por ver que não representou nenhum problema para nós. Estenderam, né, o convite por vários e vários anos seguidos. Eles sempre nos chamam. A gente sempre tá lá, praticamente todo ano. Cara, isso é muito legal. Eu já fui um pouco mais ríspido nesse sentido de não entender essa galera e tal, mas acho que a maturidade vai forjando a gente, né? E hoje, cara, tá tudo bem. Cada porque um tem assim, o seu padrão, tem a sua forma. Acho que a gente tem que se respeitar mesmo. Sim. Lá não usa bermuda e tal. Por exemplo, eu sempre tive uma tatuagem e todas as vezes que eu sabia que era alguma assembleia e tal assim, que eu ia pregar, eu colocava uma camisa comprida. Porque... Tentando tampar. Esse dia eu fui na igreja de um amigo, nós somos amigos, né? Inclusive, eu quero mandar um beijo pro pastor Isaías, meu amigo. Mas, cara, eu posso escandalizar alguém, então eu coloquei uma jaqueta, né? Não porque aquilo... eu queria esconder alguma coisa, né? Não. É só pelo fato de talvez eu me tornar ali uma pedra de tropeço para alguém que não tem maturidade suficiente para entender esse contexto, né? O nosso e tá tudo bem isso. Tá tudo bem. O nosso intuito é servir. A gente não sai de casa para ir fazer um show, se apresentar. A gente está indo servir aquela igreja. A gente está indo honrar aquelas pessoas, levar Jesus. Se nós estamos indo servir... Pra mim, de verdade, eu falo isso com muita sinceridade, não tem problema. Eu até, depois que eu casei, eu peguei gosto por vestido, comprei uns vestidos novos, umas saias novas. Eu não me importo de ir de forma alguma, né? Pra gente realmente não chegar lá e ao invés de ser um canal de bênção, às vezes alguém que considera isso importante, ser considerado um motivo de escândalo. Não é o nosso intuito. Então, independente de onde a gente estiver, nós vamos honrar. A única coisa que não dá para negociar é a minha identidade como ministra. Quem nos chama já sabe como a Eli ministra, como é que a Eli já sabe. Tem que tirar as coisas da frente, já deixa bastante espaço. O Júlio. O Júlio. Não, mas ó, o Júlio. Não. Júlio, não. Nunca aconteceu. Gente, eu já quase caí. Eu fico com medo, cara. Quando eu vejo que ela tá meio empolgada, eu já não, eu já quase caí. Pra trás já. Não aconteceu, Júlio. Eu já quase pisei. Eu já pisei naquela beiradinha da caixa. Mas nos equipamentos, não. Os anjos do Senhor, acho que já vão todos assim, né? Preparados. Nunca aconteceu de eu cair, nem de estragar nada, graças a Deus. Eu tomo um cuidado, eu não fico andando o tempo todo de olho fechado. Eu abro o olho, eu vejo onde eu tô. Tem que ter esse cuidado. Panorama da parada. Sim, tem hora que eu me empolgo, mas eu tô ali, eu tô consciente, não vou quebrar de forma alguma. Nós sabemos, nós conhecemos. Mas eu nunca caí, graças a Deus, mas eu já quase caí. Principalmente aquelas igrejas que colocam tapete, e aí o sapatinho dá uma enroscada. Já tira logo o Gente, sapato. é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. Eu não vivo sem isso. Olha, sabe o que tá faltando aqui? Música. Faz mais uma música? canção. Vamos fazer Livre em Ti, que é outra autoral. Você pode ouvir lá no Hoje estamos meu só de canal. autoral. Tá vendo? As plataformas digitais. Como é que eu encontro ela no Deezer, no Gente, Spotify? eu ainda não achei outra Eli Lima. Então, se você pesquisar Eli Lima... Elaiane não. Eli. E nem Eliane. Nem Elaine. Nem Elaine. Eli Lima. Facebook, Instagram, Tá lá nos YouTube, streamers, né? no Spotify, Eli Lima. Olha lá o Lula. Tá acontecendo. Tá acontecendo aqui. Tá acontecendo aqui. O Lula? Não, o Lula não cabe aqui, pai. Não dá pra ele aqui, não, velho. Segura isso aí, não. Mas você tá com a voz dele na cabeça, hein? De momento. Será, Jota? Você é 13? Nunca. Fica à Jamais. vontade, democracia, viu? Não, mas não tem nada contra o Lula, não. Tô brincando, Jota, eu sei que não. Eli Lima? Só contra a ideologia A ideologia defendida. dele não é interessante. Vamos lá, então. Vamos Perdeu cantar. até o ritmo da música. Desconcertou. Do
Desafinou até o violão. É Pode que eu afinar olhar de aqui novo. alguma outra pergunta já e entrou Vamos então, livrinho. online aqui. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Não vá, tua presença e paz permaneça em mim. Sou livre em ti. Sou livre em ti. Oi, Lai. Livres nele. Essa música já é conhecida. A gente já conhece bem. Já cantou algumas vezes Já cantei na lá comunidade. igreja. E sim, uma canção que você lembra assim, com muito carinho, que tocou muito, que fez sentido pra você em alguma fase da sua vida. Em Tua Presença, da Nívia Soares. A Nívia, eu falo dela assim com muito carinho. Um dia eu quero ter o privilégio de poder abraçá-la e falar Você vai isso ter. pessoalmente. Amém, recebo. Ela veio... Vou mandar um WhatsApp pra ela aqui daqui a pouco. Ela participa da minha vida ministerial desde que eu sou pequena, assim, criança. Eu já ouvia ela, Heloísa Rosa, David Keelan e tudo mais. E nesse processo que eu estava de desconstrução, de entender que a presença de Jesus é o nosso tesouro, sabe? É o lugar onde a gente precisa permanecer. Não é um lugar onde eu tenho que ficar entrando e saindo. Eu tenho que carregar esse ambiente dentro de mim 24 horas, onde eu estiver. Essa presença precisa fluir, ser real na minha vida. Ela lançou essa canção, Em Tua Presença, que fala sobre não se deslumbrar com as paixões, os prazeres desse mundo, não negociar, né? Não negociar a presença. Nada vale mais do que essa presença. Essa canção fez muito sentido para mim. E eu tenho um carinho muito especial por essa canção. Canta um trecho dela. Exatamente Júlio? isso que eu ia pedir. Vamos ver? Tu ia pedir? Eu ia, lógico. Tua presença. Então já tá. É assim. O músico não lembra pela letra, ele lembra pela Melodia. melodia. Aí depois vai embora. Como é que ela começa mesmo? Eu quero estar... Nossa. É esse tom mesmo? Parece que deu. Nesse lugar... Vou achar aqui, porque senão Vai. depois fica alto. Onde o pecado é perto, alto. Mas, gente, que eu conheço os meus limites. Cara, essa música é linda, É hein? linda. Pra Essa mim, uma música das é linda. melhores Uma da letra Nívia. muito forte É. aqui, Júlio. Ó. Eu já tô preparando um texto, que É já, isso. assim que você terminar, eu já entro com um texto. Ah lá, tava alto, Já né? faz a administração já. Eu já deu entrada pra administração. Pode ir lá, vai. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Nesse lugar. Glória a Deus. O discipulado de Jesus, ele exige de nós uma única coisa, que eu dê tudo de mim. Porque o discipulador, ele dá tudo de si. Exato. Esse é o caminho de Jesus. Essa troca de confiabilidade nesse caminho é que o discipulador, ele vai exigir tudo de mim, porque ele está dando tudo de si. É. Por isso que ele disse, negue-se. Negue-se a si mesmo. E como vale a pena negar? Vale. Porque a vida que é em Jesus é infinitamente melhor do que a vida que a gente planeja e projeta para nós mesmos. A nossa vontade nem se compara com a dele. Cara, todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos encontrados por esse Jesus, cada um na sua particularidade, né? Ele encontra Júlio em uma situação, ele encontra Elá em outra, Mateus, a mim, todos os queridos que aqui estão participando, convidados. Ele encontra a gente e ele, na proporção que nós merecemos, ele acrescenta a vida dele em nós. A partir daqui, nós fazemos uma escolha. Se queremos um relacionamento puro e verdadeiro com esse Jesus, ou se abandonamos ele em algum momento, por alguma circunstância. É impossível abandonar esse relacionamento, porque aquele que experimentou dessa água, não faz sentido beber outra. Não existe outra que sacia a alma, o espírito e o corpo como esse Senhor da vida. É o Deus que pagou a sua dívida para ele mesmo. Uma loucura isso, né? Ele entende que o homem tinha uma dívida impagável e também ele entende que só ele poderia pagar essa dívida para ele mesmo. Olha, Porque loucura. o amor toma a iniciativa. Eu ouvi essa frase. O erro foi nosso. Eu ouvi essa frase, eu era criança ainda. Eu guardo isso no meu coração. O amor toma iniciativa. Deus é o próprio amor. Quem errou fui eu. Quem errou fomos nós. Mas ele, né? Nós só o amamos. Nós só temos a capacidade de amá-lo porque ele nos amou primeiro. Amém. Olha que loucura. Ele nos amou primeiro, por isso nós fomos empoderados, capazes agora de entender esse amor e amá-lo. Por quê? Porque em mim habitava esse amor? Não, porque ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, né? Ele me amou primeiro. Nem sei mais nessa canção. Nem sei se Elai, assim, alguém que já está com o nome aí consagrado no meio gospel, você já teve a oportunidade de compartilhar alguma canção, abertura de algum show? Não, ainda não. Eu tive a oportunidade de me assentar
em mesa para conversar com o Luiz Arcanjo, né? Na vez que ele veio aqui na nossa igreja em Rio Preto, e também com o Eli Soares, que esteve também na nossa igreja. Pude sentar na mesa, aprender. Eu, nessas situações, eu gosto de ouvir. Né? De parar para ouvir. Eu compartilho muito pouco, porque eu quero aprender, né? Com essas pessoas que já estão aí. Mas uma pessoa que eu gostaria muito de ter essa oportunidade de me assentar, por ser uma inspiração realmente para minha vida, pela simplicidade que carrega em Jesus, por entender para o que está aqui, sabe? É a Nívia Soares. Eu olho para ela assim, eu vejo uma simplicidade. Eu não vejo uma artista. Eu não vejo alguém que está buscando reconhecimento. Não é uma marqueteira. Não. Ela é uma mulher de Deus, simples, que, sabe, vive o evangelho. E isso influenciou muito a minha vida. Eu olho para ela como uma inspiração. Não desejando ser quem ela é. Porque eu amo ser a Elai. Eu entendi minha identidade, aquilo que Deus tem para mim. E que Deus vai fazer através de mim, né? Mas tem pessoas que nos inspiram muito. E aqui no Brasil, ela é uma referência muito grande para mim. Eu gosto de parar para ouvir ela falando, acompanhar as lives, As ministrações dela também é bem forte, né? É uma bênção. Você vê, existe profundidade, não é algo raso, não é performático. Tem profundidade em Jesus, tem raiz. É por isso que eu falo sobre a gente, de forma alguma, menosprezar as pessoas que vêm antes de nós. Deus levantou muita gente de Deus e continua levantando. E a gente precisa se colocar nesse lugar de estar à disposição dele. Para que, se ele quiser nos levantar, também ele nos levante. Para a glória dele. Nós cremos na tradição, não no tradicionalismo. A tradição é a fé viva de homens mortos. Tradicionalismo é a fé morta de homens vivos. Nós não cremos nisso, cremos na tradição. Por isso nós honramos os que vieram antes de nós. Eu gosto muito de alguém que veio antes de todos nós e ainda está no nosso meio, que é Ademar de Campos. Uma bênção. Se hoje a gente entende ministério de louvores, toda essa construção de banda, de conceito de música dentro da igreja, nós precisamos olhar para Asaf Borba. Precisamos olhar para Ademar de Campos, Júdice de Oliveira. Tem uma galera muito... Rebanhão, sabe? Precisamos, quando a gente quer falar de alguma banda que está se destacando, né, no cenário do rock, no gospel, a gente precisa olhar para o pessoal que veio antes, a gente precisa olhar para a Oficina, a gente precisa olhar para o pessoal do Virtude. Com certeza. Entende? Então, assim, existe tudo isso e não pode ser perdido, né? De forma alguma. Não pode ser honrar. Eu não quero inventar a roda do evangelho, porque eu preciso olhar para os pais da igreja. Entendeu? Eu preciso olhar para Lutero. Por que fez Lutero ser o grande reformador? Então, é a tradição que nós precisamos continuar, porque é a fé viva de homens mortos. E a igreja primitiva, homens que deram, os discípulos que morreram, deram sua vida para que hoje o evangelho... Gente, a gente não pode menosprezar quem veio antes de nós. É honrar. Existe uma história. E a gente precisa entender nossa participação nesse corpo para continuar, né, a construção, sendo a igreja de Jesus e manifestando esse reino aqui na Terra com consciência e com amor, com muita fé, sempre. Os projetos futuros... É sobre o que eu falei, né? A gente tem aí muitas canções autorais. Nosso projeto aí já é para logo, muito logo. Eu gosto de fazer surpresa. Suspense, olha aí. Mas nós temos sim já encaminhado para dar início nas gravações aí de próximas canções mais recentes que Jesus tem colocado no meu coração e que eu tenho convicção de que vai ser bênção e vai glorificar muito o nome dele, em nome de Jesus. Você se lembra que o Senhor te deu uma palavra há uns dias atrás? Através da sua vida, e vem me dando muitas palavras ao longo da minha vida toda. E eu me apego nelas com muita fé e convicção. Muita fé e convicção. Creia. E o que você falou veio muito de encontro justamente com o período que a gente já estava encaminhando as coisas para gravar novas canções, que são, né, mais recentes. Existem canções que ele não deu para ninguém, que ele está escolhendo algumas pessoas específicas para que essas pessoas cantem essas canções que ele dará.
Deus gosta de autenticidade. Amém, sim. Deus, ele sempre se move com gente que é autêntica. Neemias era pedreiro? Neemias tinha entendimento de construção civil, mas existia uma coisa em Neemias: autenticidade. Deus levanta um copeiro para uma construção de um muro. Alguém que não entendia nada de construção, não era pedreiro, engenheiro, arquiteto, mas Deus gosta de pessoas que são autênticas. Sim. E Neemias carregava em si a autenticidade. Deus traz aquele cara, leva ele para um ambiente que não era o ambiente dele, mas era Deus que estava direcionando ele para lá. Deus, ele tem movido pessoas nesse tempo. Amém. E você é uma dessas. Amém. Ainda bem que isso aqui é gravado. Amém. Que depois a gente vai voltar essa fita. Amém. 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 Elai, compartilha um pouco mais. Você comentou que ganhou um festival, foi isso? Ah, sim. É. Então, olha, né, como são as coisas. Eu tinha recebido na minha infância uma palavra. Olha, Deus está te dando canções e você vai gravar. Espera que você vai gravar. E eu já tinha composições, desde pré-adolescente, criança eu já compunha, assim, com 8 anos, 9 anos. E aí eu nunca fui uma pessoa que gostava de ficar participando de festivais. Nunca foi algo assim de mim, da Elai. Mas desse em específico eu participei. Né? Eu participei em 2014 primeiro. E aí eu fiquei entre os 10 melhores. Na época fui, né, muito tímida mesmo. Eu participei de um outro festival também, que eu não venci aqui em Rio Preto. Eu participei de 2 festivais. E depois de mais 2 que foram da W Music. Né? O meu era mais novinha, o meu já era mais veinha, e não ganhei. E participei de um da W Music em 2014. Fiquei entre os melhores, mas não venci. E aí depois, alguns anos depois, participei de novo do que me deu a vitória. E naquela semana, uma coisa engraçada, que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Eu tava muito nervosa. Nossa, nem reparei que tá aqui pra trás. Eu tava muito nervosa. Sabe aquela semana que você fica assim, extremamente nervoso, ansioso? Parecia que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Mas eu não imaginava que eu ia ganhar. Fui pro festival, participei, muita gente boa. Falei, meu Deus, quanta gente cantando muito aqui. Né? Mas aí, alguns dias antes... O nível tava alto. Altíssimo. Só gente, assim, muito bênção mesmo, que cantava muito, muito mesmo. Alguns dias minha mãe tinha falado pra mim assim... Minha mãe é uma mulher muito de Deus, muito sábia nas palavras. E ela falou assim, no reino de Deus, Elai, tem espaço para todos. Você não precisa se preocupar porque você não está indo lá para competir. No reino de Deus tem espaço para todos os que foram escolhidos. Você já recebeu alguns não. A hora que Deus quiser te dar um sim, Ele vai te dar e vai ser na hora certa, perfeita, exata. Guardei aquilo no meu coração, fui pro festival, participei. E no meio daquele monte de gente absurdamente boa, aprova o Senhor me dá a vitória, né? E tinha lá os jurados, que além do maestro Wellington Correia, né, que conduz o festival, era a Damares, o Robson Monteiro e a Rose Nascimento. Eram essas pessoas que tinha uma galera que participava além desses, né? Tinha isso, vários outros cantores também. Né? Cada dia de festival, né, eles faziam em 5 dias. O festival, cada dia tinha um vencedor e cada dia era uma galera que vinha julgar. Era um grupo de... Pessoas muito influentes, assim, né? Bênção aí. E aprove o Senhor me conceder essa vitória. A partir dessa vitória no festival, tive a possibilidade de gravar o meu CD com essas canções autorais. E em nome de Jesus, agora, né? O Senhor tem nos abençoado e vamos gravar mais em nome de Jesus. Projetos mais, né, visuais, porque o CD... tá ficando cada vez mais ultrapassado. Mas eu amo, assim... Eu valorizo muito as coisas que Jesus me dá. Porque eu gravei um CD sem ter dinheiro para gravar CD. Sem ter recurso nenhum. Eu tinha uma palavra. E então eu valorizo muito. Todas as conquistas, todas as vitórias. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como o Senhor foi bom. Tudo que o Senhor vem prometendo, o Senhor está cumprindo. E agora estamos aí, né? Com os projetos dessas novas canções. Para as plataformas digitais, né? Porque CD o pessoal acaba hoje em dia não utilizando muito, mas eu tenho um carinho, assim, uma gratidão muito grande a Deus por esse privilégio, porque foi mérito dele. Eu estava muito nervosa,
Toda vez assim que se trata de uma apresentação, porque ali eu fui para oferecer o meu louvor, mas as pessoas não estavam em pé adorando comigo, as pessoas estavam todas me assistindo, né? Então aquilo me trava muito, eu fico muito mas tímida. não tem como não ser travado, Nossa. né? Porque, meu, esse ambiente é... E eu só orava Tava antes, sendo Senhor, avaliada, né? exatamente, não era um ambiente que nós estávamos todos ali adorando, né? Era um ambiente que as pessoas estavam Avaliação, né? avaliando. Quantas pessoas participaram desse Nossa, festival? eu não tenho... Ó, que assim, tem uma pré-seleção antes e muita gente vai, canta um trecho a capela e é ou classificado ou desclassificado, muita gente mesmo. Não tenho noção para mensurar aqui para vocês. Eu sei que no dia tinham várias cadeiras assim, se vocês olharem fotos, vídeos, mais de 30, talvez até 40 pessoas no dia competindo. Então, eu competi com essa quantidade de pessoas aí, né? Disputei. E aprove o Senhor me dá a vitória. Eu não sei nem como que eu não titubeei na afinação, porque eu estava tremendo muito. Cantei tremendo muito. Mas fluiu ali certinho e deu certo, graças a Deus. Cantei Pai Nosso. Também amo essa canção. O teu é o reino teu. Exatamente. Linda canção. Cara, hoje tivemos um rolê aqui no Supremo Podcast. O Elay Lima e o seu amigo, o seu músico, Meu companheiro, irmão. Vamos aí. Estamos aqui, o Júlio. Conhecemos o Júlio já há alguns dias também. Né? Conheço a esposa do Júlio. Família abençoada. Amém. Que Deus abençoe vocês nesse dia, o ministério de vocês. Em nome de Jesus. Pastores, ministros, igrejas. Está aqui Elay Lima, uma das maiores cantoras da nossa região. Carrega algo dentro dela que muda vidas, que transforma a vida. A gente conhece o ministério da Elay, tivemos caminhando junto um tempo, sabemos da seriedade, do compromisso que ela tem com o Evangelho de Jesus. E uma dica, quando você convidar um músico, um cantor para sua igreja, honre eles, cara. Sabe? Nós entendemos que nós estamos para servir, não temos valores pré-estabelecidos para nada. Mas é bom quando você abençoa financeiramente alguém que você leva na sua igreja. Sabe por quê? Porque um cordoamento da Elixir é caríssimo. Sabe? Então, assim, você vê um cantor lá cantando e tal, cara, gastou tempo, gastou recurso, sabe? Para poder estar aí. Então, assim, honre, sabe? Honre o pessoal da sua casa, o pessoal da sua cidade. Dê honra mesmo, sabe? Isso é bênção. É bênção para você e para eles, sabe? Você acaba sendo uma pessoa extremamente abençoada, sendo abençoada, levando uma ministra dessa para sua igreja, com uma equipe dessa, que gasta tempo em estúdio, ensaio, para fazer a canção fluir, aí chega lá, sabe? Entrega tudo que eles têm, pessoas são alcançadas, pessoas são atingidas pelo Evangelho de Jesus. E, cara, isso é bênção para sua igreja, para sua comunidade. Então, cara, não pense 2, 3 vezes de abençoar o ministério. Eu sei que as coisas estão difíceis, que as coisas não tá fácil. Mas quando você convidar alguém, abençoe. É bênção isso. Tá? Uma dica. Matheus? Não, e é algo assim que, além de abençoar a banda, isso está possibilitando que eles possam continuar abençoando outras igrejas, outras vidas, né? Então é necessário. E a gente sabe, né? Com certeza a Elay sabe da possibilidade e condições de cada um. Faça o seu melhor de coração sempre. Sim, né? é por isso. Eu acredito num coração voluntário, sabe? Eu também tenho um ministério. A gente não acredita nessa coisa de ficar estipulando um valor e tal. Mas, cara, a gente já viveu cada coisa que eu falo, rapaz, não é de crente isso não, sabe? São experiências. Aí sim, cara,
Mas o meu coração nunca foi E tomado. todas as coisas correspondem para o bem daqueles Não, mas meu coração não foi tomado, é que não. ele passou o perrengue, então tá fácil pra ele Não, falar tudo. isso. O perrengue já parte. sabe, né? Faz parte. Mas assim, nosso coração não é tomado por isso. Mas nós acreditamos no coração voluntário, sabe? Que seja doador. Ó, pô, eu tô levando uma cantora desse nível na minha igreja, sabe? Pô, que bacana. Vamos na diretoria, o pessoal da diretoria, pessoal, vamos honrar eles, né? Vamos fazer uma mesa. Não, é necessário, né? Tudo custa pra chegar, isso pra é muito voltar. bacana, né? cara. Isso é bom. Você chega num lugar, você não tá esperando valores, mano. Preço. Quero construir dessa forma. Você não tá esperando preço. Mas aí quando você chega no lugar, você é valorizado, mano. Muda o cenário, cara. Você fala, poxa vida, que bacana. Eu já cheguei em lugar, cara, tinha uma mesa esperando uma gente. Você fala, meu Deus. Isso que eu ia falar, não tem a ver com o dinheiro, Não. né? É o princípio de honrar as pessoas. Às vezes as pessoas acham, nossa, que é valor exorbitante que ela vai estar honrando. Não, uma mesa ali com um café. É Igual a gente maravilhoso, né? esteve recentemente na igreja com os irmãos que estão aqui. leva pra Mesa essa maravilhosa. mesa, Nossa. De café da manhã. Leve-me A gente, pra só essa não, mesa. a gente só não almoçou porque a gente tinha outra ministração em seguida. Então, a gente só não almoçou com eles também por isso. Então, é sobre esse carinho, né? Isso que é E gostoso. eu sou, assim, muito grata a Deus por esse carinho. Porque onde a gente vai, graças a Deus, a gente sempre é muito abraçado, assim. Muito abraçado por Deus. A gente pode ver o amor de Deus através da vida das pessoas. Isso é bom demais, Isso é cara. muito bom. Carinho, né? Ficar muito feliz. Eu também gosto demais, cara. Pô, coisa de crente, né, velho? É uma mesa, mano. Você Entendeu? comentou a respeito, né, da ocasião que você participou com o pessoal da Multivida em Cedral, e eu estava lá, meu irmão foi participar do encontro também. E, na verdade, o encontro, a ministração toda também serviu muito para mim, na ocasião. Tem surgido Glória a efeito Deus. daquele dia ainda na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que benção. Ai, Foi Um para abraço. levar Deus, alguém e eu fico receber. honrada. Um abraço pro Bem. pessoal da Multivida, tanto aqui de São José do Rio Preto, quanto a galera de Cedral. Uma bênção. Deus abençoe esse ministério. E Em nome de Jesus. é uma coisa engraçada que toda vez que as pessoas, né, fazem um convite assim pra gente levar, pra eu levar a palavra, aí o meu senso de responsabilidade que já fica lá em cima e dobra, né? Dobra, né? Porque no louvor a gente tem esse temor, dá o frio na barriga toda vez, é inevitável, mas já é uma coisa mais natural de mim. Eu sempre falo, né, quando eu vou assim levar a palavra, pregar, eu não sou uma pastora, não sou teóloga, né? Não tenho o pastor Jota que tem uma profundidade de conhecimento Que absurdo da isso? palavra. Tem sim, aprendo muito com o pastor Jota. Mas na simplicidade daquilo que eu tenho vivido com o Senhor, eu vou para transmitir, né? E é incrível como a gente sai de casa no intuito de abençoar, mas eu também sempre sou abençoada, né? O Senhor ali fala comigo, através do abraço de cada irmão que a gente recebe, a gente sente o amor de Deus, a gente é muito abençoado, sabe? Nossa, me alegro muito, eu me sinto privilegiada, eu me sinto honrada, por isso que eu não olho com um olhar de glamour para o ministério. Eu olho com uma responsabilidade. A gente está ali sendo influenciador, a gente está ali falando, as pessoas estão parando para nos ouvir. Então, que responsabilidade, que honra tremenda, né? Não tem a ver comigo. E existe um prazer nisso. Existe alegria, existe abundância de alegria e prazer nisso, né? Não glamorizo aí o ministério, não é sobre reconhecimento, não é sobre holofote, não é sobre fama, não é sobre isso. É sobre a luz de Jesus brilhar. É sobre Jesus ser reconhecido. É as pessoas olharem para nós e ver a luz de Cristo brilhando, sabe? É sobre isso. Então, eu me sinto extremamente honrada. Eu fico muito feliz mesmo. Muito feliz. Maior recompensa não há, né? Não há. Nada paga. É impagável. Como diz aquela canção, né? Quero gastar minha vida. Que não é gastar, é dedicar, né? Dedicar minha vida aos pés de Jesus. Enquanto tiver fôlego em mim, né? É o que eu quero, é o que eu vou fazer. Isso não é religião. Não é. É tudo sobre ele, né? Não Sobre pode ele. ser, não cabe. Né? É. Estar com ele, cara. Estar nele, O salmista diz, olha, é melhor um dia com o Senhor do que 1000 em outros lugares. Um dia com o Senhor é melhor do que 1000, cara.
E como o apóstolo Paulo também falou, né? Ele fala, eu passei a considerar tudo como um esterco. Olha o que ele compara às outras coisas. Quando ele teve o pleno conhecimento de quem Jesus é. Todo o resto passa a ser. Então, assim, até que nada mais importe. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos buscar a face dele. Até que nada assim mais importe, sabe? Esse nada mais importe ou nada mais importa é a expressão total desse encontro com Jesus e esse entendimento de que, cara, por ele a morte não é nada. É lucro. Eu entrego a minha vida. A morte assim, vira lucro. Mano, isso é uma loucura. O evangelho é a loucura mais linda, né? Assim, é incrível. Jesus é incrível. Eu amo esse Jesus. Vamos cantar uma última canção. Eu gostaria de propor uma canção. Sim. Que na verdade nós conhecemos como do Ademar de Campos, mas essa música é uma tradução. Mas ela se tornou do Ademar de Campos, né? Acho que era para ter sido do Ademar. Grande. Você sabia. Aí você canta junto também, Jota. Eu vou tentar te ajudar aqui. Vai me ajudar, até parece. Sol mesmo? Pega no tom da Eli. Não, pode cantar no seu. Eu só vou rabiscar. Eu tô bem ruimzão. É que... Prefiro que você cante. Segura no pad aí, Marcos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós te glorificamos nesse lugar, agradecemos pela vida que temos, por esse dia especial de estarmos aqui em comunhão, repartindo pão, porque sabemos que o Senhor estabelece todas as coisas sobre a nossa vida. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Show de bola. Pô, que prazer mais uma vez ter participado dessa mesa com vocês. Tô muito feliz. A gente sempre estabelece no início um horário, mas ele se rompe no decorrer Eu nem tenho noção de quanto tempo faz que a gente está aqui. Já quase chegamos, já fomos para 2 horas, né? De conversa. Nem parece, né? Não parece. O Júlio aqui entrou com 2 chaves poderosas aqui. Dividiu um pouco da vida dele, do encontro com Jesus. Foi tremendo. Irmãos,
Que Deus abençoe o ministério de vocês. Vocês em Cada dobro. dia mais. Em nome Amém. de Jesus. Todos os que estão participando aqui nos bastidores. Deus abençoe a vida de vocês. Tatiane, Rogério, a Ana, Deus abençoe, gente. Fábio sempre é o mestre sala da parada. o Marcos, que chegou Marcos. agora. Barba ruiva. Nós estávamos conversando aqui sobre como foi o encontro. Falamos Vamos sobre sabendo você. umas coisas aí do Rapaz, aqui, você cara. foi ser inspiração para os homens dessa terra. Rapaz, foi um negócio tremendo. Foi quase um charamanai. Oh, meu Deus. Vamos agradecer os nossos apoiadores, a galera que tem acreditado nesse programa aí, Lolo Baby Kids. Você, mamãe e papai, que quer comprar uma roupinha pro seu filho, tá lá, Lolo Baby Kids. Fio de Ouro, barbearia, onde o Matheus sempre dá esse tapa aí. Fica chique. Esse cara é bom. Guarda. Lojas RPM, tivemos aqui com um pessoal tremendo. Lojas RPM, um pessoal que domina e-commerce, velho. Alto nível, alto nível. Esse aí, Matheus, mudou o conceito, mudou a Isso, fachada. Foi pra melhor, com certeza, né? Coisa É de linda, Jaci, cara. Tudo é bom. Cidade de Jaci, né? Só falta trazer o doce, que tu falou que ia trazer esse Nossa, doce. Hoje eu ia trazer, mas não era pra nós, não. Era pra uma galera aí. Só não deu tempo. Você já Nossa. comeu o doce de Jaci, já. É. Ó, estamos aqui também com essa galera. Ó, esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é pessoal do Humanitas. É uma associação filantrópica. E eles têm um trabalho assim, extremamente sério. E todo o recurso que eles recebem desses produtos é para ajudar a instituição, né, Matheus? Tem casa de recuperação, Isso, hospitais, né? hospital. O pessoal de Jaci também, cara. Então, assim, todos esses produtos você vai encontrar nas plataformas de digital da galera, da rede social, a rede social deles, né? Pode ligar Tanto o até mesmo Facebook, o Instagram, pode Isso. ligar. No tá? próprio Lar São Francisco. No Lar São Jaci Francisco. também, Cara, Você eu tem as gosto informações, dessa valores. pomadinha aqui, ó. Essa pomadinha. Eu já é incomodado com essa Não, pomada. essa pomada aqui, cara, mano, ela cheira pra você. Cara, dá vontade de comer, mas não é de comer não, viu? Mas não é de comer, não? Não, é não? mas não é? Que delícia. Cara, né? Maravilhoso. O Cheirosa, pessoal. No dia que eu tirei, eu falei, meu Deus. Tô sentindo um pouco Fala a verdade, ele cheiro, porque- passou o dedo e pôs na boca. Eu fui experimentar. Verdade. Eu falei, Não, mano, não. eu falei, vou experimentar isso aqui, né, meu? De repente, Ele falou, eu não acreditei, ele de repente fez. dá pra passar no biscoito. A gente já inovou o negócio dos caras. Então, meu Deus. mais Pode uma passar opção. no pão. Mais uma opção. Nutella. Esse cara, tem essa galera que tem acreditado no nosso programa, no nosso espaço de bate-papo, no Supremo Podcast. Temos a Cobens Assessoria, Vânia Basso, carinho em forma de doce. Nós não trouxemos hoje o presente para vocês, mas nós vamos enviar para vocês, tá? Conheço. Exclusivamente É bom, né? da Estiveram em Vânia. peso lá no meu casamento. Bom demais. né? Tremendo, Doces né? maravilhosos. Não, da Vânia é fora de base, Sensacional. mano. Fora de base. Hoje foi um pouco corrido, por isso que não conseguimos trazer, mas nós vamos enviar esse. Eu vou ganhar também, né? Com certeza. Ah, bom. Nós vamos enviar esse presente para vocês, da Vânia Basso, carinho em forma de doce, que realmente é carinho mesmo em forma de doce. Sim. Doces sensacionais. E mais uma vez, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, dessa mesa de repartição de vida de pão. Glória a Deus. Eu acredito que você que ficou com a gente aí até agora certamente foi abençoado com todas as falas, com as experiências repartidas de ambos aqui. E acredito que fez sentido para você alguma coisa. Se fez sentido para você, cara, pratica isso, coloque em prática. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida. Continue, mesmo que esteja difícil, continue. Certamente, em algum momento, a alegria virá, porque a alegria é uma certeza. O dia de choro, os meses e até anos que você possa estar chorando, eu não sei. Uma coisa eu sei, que a alegria virá. É uma certeza. Amém? Deus abençoe, Mateusão. Obrigado mais uma vez, meu parceiro Eu de te agradeço. bancada. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço a Tati, o Rogério, a Ana, o Fábio, sempre parceiro. O Marcos, que chegou atrasado, Marcos, mas está valendo. Obrigado pela atenção de sempre.
Glória a E Deus. conta com a gente na medida do possível que a gente puder fazer um pelo Obrigada, outro. gente. Tá Glória bom? a Estamos à Deus. disposição. E obrigado mais uma vez, de coração. Muito obrigada. Ministério Elai Lima. Você quer conhecer? Isso aí. Instagram, Elai Lima. Facebook, Tudo Elai Elai Lima. Lima. Nas plataformas digitais, Elai Lima. Elai com Y no final. ELAY. Isso. Se você encontrar outra, aí você me apresente, Isso. né? Pra eu conhecer Não é alguém com um nome Eliane, diferente, nem igual. Elaiane, é Elai. Elai Lima. Cara, vá lá no canal dela no YouTube, curta, compartilhe, seja abençoado com todas as canções que estão lá disponíveis. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua família, o seu coração. Deus abençoe. Elai, Deus abençoe. Obrigada, gente. Deus Júlio, abençoe, Deus abençoe. muito vocês. Amém, Viu? E irmão. o pessoal Amém. que está acompanhando, se inscrevam nesse canal também, porque é bênção. Eu já sou inscrita, acompanho vocês. Glória a Deus, gente. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Amém. Todos, Amém. todos, todos. Show de bola.